Deus quer melhorar a sua visão espiritual. Visão espiritual é a capacidade de discernir e entender a realidade do mundo espiritual. Os olhos espirituais podem ser abertos somente através do conhecimento genuíno de Jesus Cristo. 2 Coríntios 3,14. A visão terrena e a cegueira espiritual são alinhadas entre si e contrárias à verdadeira visão espiritual. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios 1, versículo 17 ao 19. O que é uma visão? É alguma coisa vista em sonho ou em estado de êxtase, usada por Deus para comunicar uma mensagem a alguém. Muitos profetas nos tempos bíblicos tiveram visões divinas que foram registradas nas Escrituras. Daniel 2,19, Naum, capítulo 1, versículo 1. Por outro lado, a visão também pode ser uma espécie de magia ou ilusionismo enganoso, pela qual se busca conhecer coisas futuras e obter conhecimentos ocultos. Lamentações 2,14, Ezequiel 13, versículo 6 ao 7. O que significa ter uma visão espiritual? Ter uma visão espiritual significa ver além do que os olhos humanos conseguem enxergar. É ver o poder de Deus e não a circunstância que nos envolve. Essa clareza diante de todas as situações da vida pode ser aperfeiçoada através do conhecimento da palavra de Deus e da caminhada na fé, na comunhão com o Espírito Santo. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. Visão espiritual e cegueira espiritual. Ter uma visão exclusivamente terrena da vida é o mesmo que ser cego espiritualmente. A cegueira espiritual é muito pior que a cegueira física, visto que conduz à tentação, Gênesis 3,6, a cobiça, Josué 7,21, ao pecado, João 9, versículo 40 a 41, e à escuridão da morte. Como o cego caminhamos apalpando um muro, tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Isaías 59:10. Estudo de um caso sobre visão e cegueira espiritual. No Evangelho de João, capítulo 9, encontramos uma interessante história sobre a essência da visão espiritual e a resolução do problema do pecado e da cegueira espiritual. Ela ensina-nos que tudo gira em torno de conhecermos quem Jesus é e cremos nele. Essa passagem narra um episódio no qual Jesus curou um cego de nascença. Era completamente desconhecido que alguma vez um adulto que nunca tivesse enxergado antes pudesse ver. Isso deveria ter maravilhado a todos, porque era uma forte evidência de que ele era o Filho de Deus. Mas os mais religiosos daquele tempo não queriam enxergar essa verdade. Vemos o contraste entre a atitude de um homem que nasceu cego, mas conseguiu ver quem Jesus realmente é, João 9,33, e a atitude dos líderes religiosos do povo, que afirmavam ver e conhecer tudo, mas não chegavam que Jesus era o Salvador enviado de Deus, João 9, versículo 34 ao 41. A visão espiritual do ex-cego físico. Depois da cura física, aquele homem foi interrogado pelos fariseus, e descontentes o expulsaram do templo. Isso significa que ele estava excluído da comunhão religiosa da sociedade. Mas Jesus foi ao seu encontro e se revelou a ele. O homem creu e adorou ao Senhor Jesus. Este homem entrou na história cego e pedinte, mas agora testemunhava destemidamente sobre as maravilhas de Deus. Quando confessou a sua fé em Jesus como seu Senhor e Deus, manifestando a adoração verdadeira, aquele homem que fora curado da cegueira física passou também a enxergar as coisas espirituais. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com o ouvido, entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Atos 28, 27. A cegueira espiritual dos fariseus. Os líderes religiosos e fariseus, tão descrentes, duvidaram que Jesus era o Cristo de Deus.
Eles não admitiam que aquele grande milagre tivesse realmente acontecido. Por isso investigaram a vida de os pais do homem ter curado. Tão cegos eram eles que queriam que a história da cura fosse falsa, para que assim pudesse expor Jesus como um charlatão e impostor. Mas apenas de todo o conhecimento que tinha e da vida dedicada à lei de Deus, aqueles homens eram os verdadeiros cegos da história, tendo a luz à sua frente. Preferiram permanecer na escuridão, com as mentes cauterizadas. Não queriam enxergar que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador prometido. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. 2 Coríntios 3,14. Como chegar ao mundo espiritual? Essa é uma questão complicada. Não existe uma receita, nem uma lista de passos para se ter visões do mundo espiritual. Embora algumas pessoas da Bíblia tenham tido visões do mundo espiritual, isso não quer dizer que todas as pessoas que quiserem vão ter. Deus, na sua soberana, considerará isso a uns e a outros não. Contudo, entendemos que a Bíblia aconselha-nos a sermos cristãos espiritual. Isso significa ter o discernimento, compreensão dadas através do Espírito Santo acerca do mundo espiritual. Assim encontramos nas Escrituras algumas orientações que poderão melhorar a sua visão espiritual. Veja esses 5 conselhos. Primeiro, ore. O profeta Eliseu orou para que seu servo visse a dimensão espiritual. Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço que abra os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. 2 Reis, capítulo 6, versículos 16 a 17. O rei Ciro cercou com um exército a cidade para prender o profeta Eliseu. O rapaz teve medo porque não enxergava que Deus estava com eles para os livrar. Quando Deus abre os olhos espirituais, o nosso medo desaparece, porque vemos que Ele está do nosso lado para nos guiar e proteger. Segundo, olhe para Deus para receber inspiração e ajuda divina. Olhai para Ele e sede iluminados, e vossos rostos não ficarão decepcionados. Salmo 34, 5. Salmo 34, versículo 5. Podemos olhar para Deus através das Escrituras, pela oração, meditação e reflexão, praticando e obedecendo a tudo que lhe agrada. Como Jó. Terceiro, como Jó. Persevere e seja preparado pelas aflições. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. Para melhorar a sua percepção do Senhor, por vezes, Ele permite que enfrentemos lutas e sofrimentos na vida, como Jó, que conheceu melhor a Deus depois das suas tribulações. Assim também nós o veremos melhor, se permanecermos fiéis nas dificuldades. Quarto, mantenha puro o seu coração para possuir a visão celestial. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5, 8. Um coração limpo e quebrantado é tratável por Deus. Ele amplia a visão, à medida transforma nosso interior. Quinto, fique junto de Jesus, ouvindo a sua palavra, mesmo em dificuldades. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava as Escrituras? Lucas 24, 31, 32. A dor da perda do mestre era tão grande que afetou a visão dos discípulos depois da morte de Jesus, mas eles se mantiveram na fé, ouviram e caminharam com o Senhor no caminho de Emaús, até que o reconheceram à mesa. Mantenha-se unido a Jesus por meio da Bíblia e da oração. Buscando a visão celestial, toda a visão espiritual que temos aqui não se compara à visão perfeita que teremos no céu. Por agora vemos uma com pouca nitidez. 1 Coríntios 13, 12. Mas na eternidade veremos o Senhor como Ele é. 1 João 3, 2. Lá veremos plenamente com uma visão perfeita a glória de Cristo. João 17, 24. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Nada se compara a essa visão espiritual. Busque diariamente enxergar a realidade celestial preparada para aqueles que amam ao Senhor. Você ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente. Deixe seu like, compartilhe o estudo. E se inscreva no canal. Deus os abençoe.